Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Juliana Guarnieri e hoje eu vou trazer aqui para vocês o Relatos de Maquiadora. E eu vou falar um pouquinho sobre ter agilidade no atendimento. O que eu preciso fazer para ter agilidade no atendimento? Bom, nós sabemos que em dias de muita correria, dias com muito atendimento, a gente não pode demorar muito nas nossas clientes ou de repente atrasá-las. Então, nós precisamos ter agilidade na hora que a gente vai fazer uma maquiagem, vai fazer a pré-pele, a construção da pele e até mesmo a técnica dos olhos. E eu tenho aprendido muito a respeito de ter agilidade. Eu sou uma pessoa que demorava muito no meu atendimento. Eu sempre agendei meus clientes de 1 em 1 hora. Só que eu comecei a ver a necessidade de ter mais agilidade, porque a cliente acaba ficando um pouco incômoda de ficar 1 hora ali sentada na minha cadeira, sendo maquiada, porque hoje em dia tempo é dinheiro, e não só isso, tempo é vida. Então a gente precisa aprender a perceber isso, de que quanto mais a cliente fica na nossa cadeira, mais nós estamos perdendo dinheiro e ela está perdendo de fazer outra coisa. Então nós precisamos também observar o seguinte, parar de focar no micro. O que seria micro? São os detalhes. Quando nós estamos construindo uma maquiagem, a gente precisa fazer tudo que tem de maior, de macro. Então, a gente começa fazendo a preparação da pele, a técnica dos olhos e, por último, nós deixamos o micro, que são os detalhes da maquiagem. Porque, às vezes, a gente perde muito tempo deixando aquele delineado perfeito, sendo que a gente vai fazer a colagem dos cílios ainda. A gente precisa dar acabamento nos cílios, então vai ser trabalho redobrado. Ou se não, de repente fazer algo, reaplicar iluminador na hora de fazer a pele. Sempre deixem os detalhes para o final, porque se a gente for ficar retocando o iluminador na pele, sendo que a gente não finalizou a maquiagem como um todo, isso vai fazer com que a gente perca tempo. E como eu falei, tempo é dinheiro e também tempo é vida. O que eu tenho observado nesses últimos dias de atendimento é que, normalmente, a minha agenda, quando eu vou trabalhar, eu atendo 10 a 12 pessoas no dia. Então, assim, é bem corrido. Só que é muita procura pelo meu trabalho. E o que eu preciso entender? Quanto maior a procura, eu tenho que ter mais... Eu preciso otimizar o meu trabalho. Porque aí, sim, eu consigo atender mais clientes, uma demanda maior. Agora, se eu ficar... eu estava agendando os meus clientes 1 em 1 hora. E eu comecei a perceber que eu perdia muito tempo e também, às vezes, sobrava tempo. E nessa sobra de cada cliente, em média 20 minutos de cada, 15 minutos, eu acabava tendo esse tempo ocioso. E isso fazia com que eu perdesse de colocar outra cliente e encaixá-la para poder fazer o atendimento. Então eu comecei a observar muito isso. Para poder ter agilidade no meu atendimento, eu comecei a treinar. O que eu preciso fazer? Coloque um cronômetro a hora que você estiver preparando a sua pele e defina um tempo estipulado que você gostaria de atender. Coloque o cronômetro e faça tudo o que precisa fazer e no final você arruma os detalhes. Então isso começou a me dar muita agilidade quando eu comecei a observar e fazer isso. Outra coisa também que nos mantém ágeis na hora do atendimento é a parte da organização da bancada. Sempre procure organizar a sua bancada ou a mesa ou o espaço que você estiver atendendo conforme a ordem dos produtos que você vai utilizar. Isso, gente, começou a me ajudar muito. Eu sempre fiz dessa maneira, só que olha que interessante. Eu sempre fui uma pessoa desorganizada. Então, eu começava o atendimento com a bancada de uma forma organizada, na ordem que eu iria utilizar os produtos. Mas depois eu comecei a ver que minha bancada ficava toda bagunçada. Eu já não achava mais nada, perdia pincéis, perdia produtos. E eu comecei a observar que isso me atrapalhava muito e isso me atrasava mais, porque eu ficava perdida. E o tempo que eu ficava pensando e procurando o produto que eu precisava, ou de repente o pincel, ou o que fosse, eu acabava perdendo muito tempo. Enquanto isso, a cliente ficava ali me esperando, de olhos fechados e tal. Então eu comecei a observar muito isso. E também, gente, a gente precisa ter a higienização dos nossos materiais. E o que eu indico a respeito disso? Porque a gente precisa ter pincéis limpos para cada atendimento. Então a gente precisa otimizar, nós como profissionais da área da beleza, nós precisamos otimizar e treinar essas coisas. Nunca deixe para levar pincéis sujos para o seu atendimento e fazer a higienização e a limpeza
no local, porque isso vai atrapalhar você, isso vai fazer com que você perca mais tempo ainda. Então, essas pequenas coisas que nós começamos a observar ao longo do nosso atendimento, nosso dia de trabalho, chega no final do dia, faz uma grande diferença. Por quê? Porque com isso você consegue colocar mais clientes, com isso você consegue agilizar o seu trabalho, a cliente vai ficar satisfeita. E também você vai conseguir adiantar muito o processo da maquiagem. Tem maquiadores que demoram 1 hora, tem maquiadores que demoram 1h30, tem maquiadores que demoram 30 minutos. Então, assim, é muito relativo o tempo de trabalho de cada um. Mas o que eu quero falar pra vocês? Que não é o tempo de experiência. Porque tem maquiadores que são maquiadores de muitos anos e ainda assim, hoje em dia, demoram no atendimento mais de 1 hora. Só que eu quero falar pra vocês que quando a gente tá atendendo cliente real, que é esse o meu intuito de falar isso pra clientes reais, a gente começa a ter outro pensamento. Então, a realidade de salão, da correria do dia a dia, é totalmente diferente do que a gente maquiar uma modelo. Por isso que a gente consegue treinar em casa. Por isso que é uma coisa que eu sempre falo. Eu acho que até já falei aqui nos podcasts, mas também nos meus vídeos do YouTube eu também falo a respeito disso. Treinem, porque isso é muito importante. O treino que vai fazer com que você tenha agilidade nos seus atendimentos e, consequentemente, mais dinheiro, porque você vai conseguir atender mais clientes. Então é isso, aqui nós encerramos um Relatos de Maquiadora. Meu nome é Juliana Guarnieri, me sigam também nas redes sociais, no YouTube, e eu espero por você até o próximo podcast.